Agora vamos debater a integração das agriculturas alimentar e energética. E quem vai assumir a moderação deste momento é o diretor da Datagro, Guilherme Nastari. Juntam-se a ele em nosso palco Raízes o presidente executivo da UNEM, Guilherme Nolasco. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Ricardo Santin. E o presidente da Aprobio, Francisco Sérgio Turra. Com a palavra, o diretor da Datagro, Guilherme Nastari. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Vamos aguardar todo mundo colocar os fones. Gui, você já está me ouvindo? Ótimo. O Ricardo e o ministro estão colocando também. E é um prazer muito grande estar aqui moderando esse painel super atual de integração dos modelos agropecuários. Vocês estão me ouvindo? Ministro, tudo certo? Ótimo, por favor, vamos começar aqui, vamos sentar um pouquinho. Queria fazer uma introdução antes da gente começar os nossos debates. Para mim é uma honra estar poder participando desse painel. E eu queria dividir um pouco da visão da Datagro, do momento especial que o agro brasileiro está vivendo. Não só de reconhecimento dentro do Brasil, mas como também a gente está passando por uma fase de reconhecimento do modelo de produção brasileiro em várias regiões do mundo. E o modelo que a gente está transferindo para outras regiões é um modelo de eficiência com uma cadeia integrada. E não tem maior exemplo desse caso que nós temos aqui hoje, que é a integração de biocombustíveis com alimento. Então, o que a gente viveu nos Estados Unidos de zoneamento da proteína alguns anos atrás, né? A proteína grudando no milho, no Corn Belt americano, a gente está vivendo isso através da integração que nós estamos tendo na cadeia de biocombustíveis e muito capitaneada pelo processo das usinas de etanol de milho, que naturalmente congregam os outros setores através da utilização dos resíduos, o DDG, como fonte de alimento para a produção de proteína animal. Então, a gente está aqui com um painel cheio de faixa preta, que eu acho que está bem misturado aqui para a gente ter a opinião. A gente vai começar com a palestra do Guilherme Nolasco, é um prazer. Gui, a gente já teve algumas vezes juntos em painéis. Então, nesse talk show, eu faço o talk e quem dá o show são vocês três. Então, eu passo a bola para o Gui. Do jeito que você quiser. Pode levantar, Gui, também, não tem problema. Combinado. Tá ligado aí? Tá me escutando? Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da Datagro, ao mesmo tempo cumprimentar por essa força, por essa inovação, né, dentro de um estádio de futebol cheio de gente, múltiplas atividades culturais, gastronômica e informação, né? Eu acho que, como você disse, as duas grandes pautas e desafios mundiais é produção de alimentos e transição energética, né? Daqui para 2050, 25 anos, a população mundial vai crescer em 2 bilhões de habitantes. 2 bilhões era a população do mundo em 1920. O mundo demorou 1920 anos para ter 2 bilhões de habitantes e nós vamos crescer esses 2 bilhões nos próximos 25 anos. E o Brasil tem uma grande responsabilidade nessa pauta. O etanol de milho, como você falou, é uma atividade de uma economia circular enorme, né? Vem aí movimentando várias cadeias de negócio, né? Com uma visão de produção de bioenergia que vai além do grãos, né? Geração de riquezas, geração de empregos, agregação de valor a excedentes exportáveis, né? Nossa missão é fortalecer, né, a matriz energética renovável e o adensamento de cadeias de proteína animal, né? Temos aqueles painel aqui, queria cumprimentar, né, o nosso ministro Francisco Turra, né, um líder, um exemplo de homem do agronegócio, com contribuição enorme para esse país.
né, e o Ricardo Santini, nosso parceiro, né, todos dois aí super envolvidos na cadeia de proteína animal e com grande contribuição a esta agenda. Me sinto aí envaidecido, Guilherme, de poder sentar com o Turra e com o Santini e falar um pouco de etanol de milho, né? Esse gráfico mostra bastante o que esta indústria gera de economia circular, né? A partir de 1.000 quilos de milho, a gente está transformando em 450 litros de etanol. Crescemos mais de 20% de eficiência produtiva nos últimos 7 anos. Produzimos 380, hoje são 450 litros de etanol por tonelada de milho. E temos aí o coproduto, que são os farelos de milho DDG, que voltam para as cadeias de proteína animal, seja de suínos, bovinos, aves, peixes, né? Em torno de 20 a 25% desse milho processado e outros 19, 20 quilos de óleo de milho também usado na produção tanto de biocombustível quanto para nutrição animal, refino, nutrição humana, infinitas aplicações. Com uma grande diferencial, né, que o Brasil tem, a agricultura tropical tem, da gente poder produzir tudo isso num milho que é produzido na segunda safra, né, não competindo com alimentos. Então, você tem aí um aumento da produção de milho em áreas que primeiramente são cultivadas soja no centro-oeste e recebem a cultura do milho em consórcio, em rotação de cultura, no mesmo ano safra, sem a necessidade de irrigação, sem a necessidade, podendo ainda fazer uma terceira safra. Em lugar nenhum do mundo tem condição de produzir combustível e alimentos, biocombustível e alimentos, né, de uma forma sinérgica, sem avançar sobre novas áreas de exploração. E com diferencial, né, nós produzimos etanol a partir de florestas plantadas. A geração de vapor e energia é feita de madeira de reflorestamento. Então, isso sinaliza, né, o quanto o Brasil tem uma responsabilidade grande na produção de alimentos de biocombustível, aliado à preservação, né, sem avançar sobre novas áreas de produção. Aqui a gente mostra a produtividade do milho, Santim. A gente vê aí o crescente volume de milho produzido e embaixo da linha alaranjada a área plantada. Então a gente tem, isso é o retrato da capacidade de incorporação de tecnologia, de produzir alimentos sem avançar sobre novas áreas de exploração. Estamos ainda flutuando em 100 milhões de toneladas de milho, com uma perspectiva de chegar aí a 2030 na casa de 177 milhões de toneladas, ainda sobre as áreas de segunda safra, que são cultivadas só em torno de 60%. Então nós temos aí um grande potencial ainda de áreas que recebem a soja e não tem cultivo nenhum, que podem ser aproveitadas além das pastagens de baixa produtividade. E este gráfico sela isso, né? A gente mostra ali no lado esquerdo, né, a área plantada de milho nos últimos 5 anos. Você vê que ela não cresce e a produtividade do milho, né, esse ano uma quebra por efeitos climáticos, mas você vê a grande produtividade sem aumentar a área. Aí o consumo doméstico, um consumo estável, né, crescente muito pelo etanol de milho, que faz um balanço positivo, que devolve 20%, 25% do milho processado em produtos de nutrição animal, né? E os excedentes exportáveis. Então o Brasil tem uma capacidade de produzir alimentos, biocombustíveis e ainda exportar grãos para o resto do mundo, contribuindo aí com a agenda mundial de produção de alimentos, né? Esse é o mapa do setor, o setor que começou há 7 anos, já está espalhado aí por vários estados, né, com uma capacidade de produção de etanol que representa já em torno de 20% da produção total de etanol brasileiro, né? É um crescimento extremamente rápido, trazendo riqueza, agregando valor à matéria-prima que até então estava sendo exportada, né? Gerando impostos tão importantes para os investimentos em infraestrutura e trazendo aí a contribuição às cadeias de proteína animal, que o Santinho aqui, o Turra, deve falar em seguida, né? A gente vê aí a contribuição do etanol de milho dentro da produção total de etanol do país, né? Está possibilitando a cana-de-açúcar
produzir mais açúcar, contribuindo ao mercado internacional do açúcar, e o etanol de milho vem ocupando esse espaço, né, de forma muito rápida e com a possibilidade ainda da gente chegar aí a 16 bilhões de litros em 2030. Lógico que depende de políticas públicas, temos o combustível do futuro, temos a promessa, né, a perspectiva de aumentar a mistura de etanol na gasolina, hoje em 27%, indo a 30%, né, projeto de lei tramitando no Senado Federal. Temos aí a transição energética pelos combustíveis de aviação, né. Aqui eu mostro um pouco da produção de DDG, né, DDGS, que é o farelo de milho usado na nutrição animal. Ele também tem um crescimento aí proporcional ao crescimento da produção de etanol de milho. Fruto dessa transformação, né, a gente tem notado aí uma grande capacidade de intensificação da produção pecuária pela alimentação dos animais, suplementação do coxo, sendo o DDG parte dessa dieta, e a gente tem visto aí a diminuição da área de pecuária com o aumento da produção de carne pela intensificação da pecuária. Então, esses gráficos mostram como é que era no passado a produção pecuária em grandes áreas extensas, e a partir da integração de culturas a gente começa a ver a produção maior de bovinos em áreas menores, o cultivo da segunda safra de milho e o aumento da produção de florestas plantadas, tudo na mesma área. Esse é o efeito, essa é a narrativa, Santinho, que a gente tem que levar para o mundo, que a gente tem capacidade de sair de uma agropecuária extensiva, intensificando com rodízio de produções, produzindo mais carne, num ciclo mais curto, né, e integrando todas essas culturas. Lugar nenhum do mundo tem essa capacidade que só a agricultura tropical traz, né, essa oportunidade ao Brasil de responder a toda essa demanda de produção de alimentos e de biocombustível. Esse gráfico mostra bem isso. A gente vê aí em alaranjado a área de um exemplo clássico de Mato Grosso. A área de pastagem sai aí da faixa de 25,5 milhões hectares, vindo a 17,88 milhões de hectares nos últimos anos, e a linha verde mostra o crescimento do rebanho. Então você tem aí, o rebanho sai de 25,9, 26 milhões para 33 milhões de cabeças, você tem um crescimento de 6 milhões de cabeças de bovinos no Mato Grosso, com a diminuição de 6 milhões de hectares de pastagem nos últimos anos. E você vê lá embaixo, da faixa alaranjada, o crescimento da produção de DDGS. Então a gente vê que a entrada do setor de etanol de milho no mercado vem propiciando, vem acelerando um processo que já existia de intensificação da pecuária, num círculo virtuoso, onde pastagens de baixa produtividade são destinadas ao cultivo de grãos e a produção de carne crescente com a diminuição da idade do abate em áreas menores. Então, é a capacidade de produzir alimentos sem avançar sobre novas áreas de exploração, né? E ainda estamos na faixa de 1,83 bois por hectare. Podemos chegar aí a 6, 7 tranquilamente. Então temos uma grande capacidade ainda de intensificação da pecuária, disponibilizando áreas de pastagem ao cultivo de grãos. Isso se retrata facilmente na idade do abate dos bovinos. Antigamente matávamos aí mais de 50% de animais acima de 36 meses. Hoje temos aí 72% do rebanho é abatido abaixo de 36 meses, né? Com a grande fatia aí, 46 mais 26 abaixo de 36 meses e abaixo de 24 meses. Então isso retrata o quanto o Brasil
tem evoluído na produção, na intensificação da sua cadeia pecuária, né? A energia limpa, reduz até 85% de emissão de gases de efeito estufa, uma pegada de carbono, etanol de milho de 16,9 gramas de CO2 por megajoule. Para vocês terem uma ideia, a gasolina flutua na casa de 87 gramas de CO2, né? O etanol de cana trabalha na faixa de 22 gramas de CO2 equivalente megajoule. O etanol de milho aí tem uma grande contribuição a avançar. E meu tempo aqui esgotou, né, Guilherme? E aí são essas entidades, né, representam aí mais de 97% da produção nacional de etanol de milho, e a União Nacional do Etanol de Milho é que representa esse setor e tem toda essa responsabilidade. Guilherme, uma salva de palmas, é um prazer estar aqui com você, nos atualizando. É muito legal porque a gente se vê bastante, mas toda vez que a gente está junto, você tem uma coisa nova de atualização. É impressionante o case do Brasil de integração de cadeias, de etanol de milho com proteína e de etanol de milho com cana-de-açúcar, que também é um movimento que só tem no Brasil. Eu, fazendo uma ponte aqui com o ministro Turra, que é o próximo palestrante, eu estive na Ásia o último ano 6 vezes, ministro. Assim, o Guilherme vai para o controle, Gui. Eu estive na Ásia, ministro, 6 vezes no ano passado. Inclusive tive a oportunidade de estar com o presidente da Indonésia por duas ocasiões. E a Indonésia, o Sudeste Asiático, né, os países lá daquela região estão se apoiando nessas coisas que o Guilherme dividiu conosco, de como é que a gente melhora a eficiência de produção, como é que a gente usa o caso brasileiro para alimentar países populosos como a Indonésia, que tem 270 milhões de habitantes, maior que o Brasil, a gente nem tem dimensão dessas coisas. Então, ministro, o uso das palavras aqui do Guilherme é uma honra para mim também estar participando com o senhor aqui desse painel. É um prazer muito grande e, por favor. Bom dia a todos. Eu começo saudando os Guilhermes que estão aqui no nosso caminho, no Lasco e os Nastari. E também o meu querido amigo Ricardo Santin. Nós palmilhamos muitos caminhos nesse país e eu posso dizer a vocês que tive o privilégio de tê-lo ao meu lado e trabalhamos já nesse tempo todo. Ministério da Agricultura, 1998. Começamos e o que nós observamos lá foi o tempo em que o Brasil era importador de quase tudo. Nós tínhamos uma dependência incrível, a produção nossa 75 milhões de toneladas. A minha primeira proposta foi, e eu falei ao presidente Fernando Henrique, elevar para 100 milhões de toneladas. E ele me disse, vá devagar, cuidado, é muito difícil e tudo. E passamos e chegamos hoje a mais de 300 milhões de toneladas. Mas esse número eu acho muito pequeno, porque ele não fala em frutas, hortigranjeiros, não fala, por exemplo, só cana-de-açúcar, 650 milhões de toneladas. Então o Brasil produz mais de 1 bilhão de toneladas e abastece 160 mercados do mundo que a gente procurou, viu, não é uma coisa nada fácil você chegar no mercado externo e vender um produto, colocar na alma, na retina de cada um a necessidade de comprar do país. Mas o Brasil, graças a Deus, chegou a esse estágio tão fantástico que hoje nós estamos lá fora em todos os quadrantes do mundo, estamos mantendo sanidade, qualidade e também somos um país altamente competitivo. Não pense que alguém compra carne de frango porque o Brasil tem bandeira verde e amarela. Não. É porque a gente tem qualidade, sanidade, os requisitos, o paladar do consumidor. E nisso o Brasil é campeão. Solo, clima, temperatura média, 24 graus centígrados. Só a Índia igual a nós. Mas a Índia demorará 30 anos para fazer competição com o país. 30, 40 anos para chegar no estágio que nós estamos hoje. Mas eu tive, e eu vou falar muito nisso,
porque o Brasil é exportador de alimentos e é uma glória a gente exportar alimentos, produzir alimentos, abastecer o mercado interno, entrar nas gôndolas do supermercado, é uma glória. Ver o que nós temos na pandemia agora, é uma glória. Mas o que eu quero também dizer é que tive o privilégio de agora, na iniciativa privada, acompanhar o setor da bioenergia. Ver, por exemplo, as mudanças climáticas, meus caros. Eu trouxe aqui a bandeira do nosso estado, Ricardo. A bandeira do nosso estado para simbolizar o que nós somos, o que nós representamos. Um estado altamente sofrido. Se alguém tem dúvida da mudança climática, basta olhar o que acontece nessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma tragédia. Não só perdemos o solo, mas a terra foi lavada, levada e lavada. Eu digo a vocês que o curso dos rios mudou. Onde era o leito do rio, é um leito de entulhos e abriu-se um outro. É algo que é indescritível, meus caros. Então a mudança climática ela veio para valer. Nos últimos anos apenas se intensificou. E o Brasil exatamente é o antídoto, é o remédio para combater a mudança climática. Está aí o que aconteceu, por exemplo, nessa transição energética. O Brasil ofereceu energia eólica, e ofereceu energia solar e energia hídrica. Então, fontes de energia limpa. E agora, os biocombustíveis, porque um dos grandes emissores de carbono na atmosfera é o combustível fóssil. É o combustível fóssil. E esse terá que ser substituído, não há outro caminho. Veja o que aconteceu no Brasil em pouco tempo. Nós temos aí o etanol maravilhoso, 1975 era show para o mundo, voltou agora com toda a força e todo o reconhecimento da sociedade. E também o biodiesel, que é de cana, vocês viram aí quantos envolvidos, que aliás é de soja e também feito com gordura animal. Gordura animal que era poluente, que poluía o meio ambiente. 80% é soja e 20% de gordura animal e outros produtos antes-dejetos poluidores. É isso que é o biodiesel. Então, como eu falei, os biocombustíveis são um instrumento fortíssimo para alavancar a economia, gerar emprego, gerar renda, riqueza para muitas regiões do país. Veja que nós já temos aí 55 indústrias de biodiesel. Somos o terceiro maior produtor de biodiesel do mundo. Estados Unidos, Indonésia, Brasil. Ásia, Brasil, Estados Unidos serão nos próximos 20, 50 anos os maiores, os produtores, os supridores de biodiesel para o mundo. Sei que há muita infâmia por aí, como é natural para um produto que tem 16 anos, menos de 20 anos. Sei que há muita infâmia dizendo assim, o biodiesel causa problema no motor dos automóveis, dos caminhões, no inverno, no verão. Não é verdade, meus amigos, o biodiesel é qualidade. Biodiesel, já frotas, Maggi, JBS, 100% biodiesel. Hoje nós deveríamos estar aqui para iluminar esse estádio, para dar som, energia para esse estádio com biodiesel. Vai ser o desafio, Plínio me dizia, para o próximo evento, esse que vai acontecer. Mas o biodiesel é esta força extraordinária que faz o Brasil ter orgulho dos seus produtos. E não devemos ser nós os primeiros a difamar, a denegrir a imagem de um produto brasileiro. Então, meus amigos, vejam vocês, eu falei de empregos. A cadeia nossa já hoje tem 2,3
milhões de pessoas, de brasileiros envolvidos no biodiesel. A cadeia da soja, maior exportador. E olhem, minha lembrança, 1998, nós exportávamos 2 bilhões de dólares. Exportamos hoje 160 bilhões de dólares. Para vocês que são amantes do agro, pessoas que defendem o agro, tenham certeza absoluta, é apenas o começo. Tanto em alimentos quanto em biocombustíveis, nós haveremos de crescer muito. O que é que nós estamos esperando nesse momento que agora nós estamos falando a vocês? Está aí meu diretor da Aprobio, Júlio Minelli, diuturnamente acompanhando lá em Brasília o projeto de lei do deputado Arnaldo Jardim, os combustíveis do futuro. Já estamos vendo não apenas o etanol, não estamos vendo apenas o biodiesel, mas estamos vendo o SAF, já estamos vendo o querosene verde, gás metano, produtos nossos para se incorporarem e também para a gente ter garantia, para nós termos firmamento jurídico desse compromisso legal. Então é isso que eu queria dizer e dizer mais uma coisa. Quando a gente anda pelo Brasil e nós vamos, por exemplo, lançar a terceira safra no Rio Grande do Sul, vamos descobrindo novos produtos. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul vamos ter, Guilherme, uma usina de etanol de trigo, incorporando também como elemento produtor o arroz, etanol de arroz. Nós já temos etanol de soja, caramuru. E mais, eu volto a dizer, e lembrem vocês, a gordura animal para nós, o Ricardo sabe, maior exportador de carne de frango do mundo, desde 2005. O Brasil, o maior exportador de carne bovina do mundo. E o Brasil, o quarto maior exportador de carne suína do mundo. E a gordura, a graxaria, não vai poluir ambiente nenhum. Vai se transformar em biodiesel para mover a frota brasileira de automóveis, de caminhões, de tratores, de tudo. Então, eu acho que essa realmente é uma hora de a gente celebrar. O Brasil é grande, mas maior que ele é a sua possibilidade e a sua perspectiva. Eu deixo a vocês aqui o meu grande abraço e quero que vocês tenham sempre uma lembrança de que nós que estamos na cadeia do agro precisamos ser defensores do agro, porque o primeiro a difamar o agro lá fora não é o mundo externo, mas às vezes é o próprio Brasil. Vocês lembram o episódio Carne Fraca? Não se constatou absolutamente nada, a não ser que o Brasil é um país que leva muito a sério seus compromissos. 2.000 inspeções mensais no Brasil, nas cadeias diferentes, sem levarem uma mácula daqui. Sanidade integral. Não temos peste suína africana, não temos peste suína clássica e não temos, por exemplo, hoje também a lamentar febre aftosa e nem sequer influenza aviária. Chegou, não entrou. Não temos um país que saiu do mercado por isso, porque continuamos defendendo e nos protegendo. Então, o Brasil, além de tudo, tem a proteção de Deus para o agro, porque o mundo precisa de alimento, de energia, e isto é paz. Muito obrigado e um abraço a vocês. Ministro, não dá para, antes de passar a bola para o Ricardo, de não comentar como a sua geração é uma geração diferente, que tem uma visão de Estado. E eu acho que um dos desafios que a gente tem hoje no Brasil, e não só no Brasil, em várias regiões,
é que a geração nova precisava ter essa visão de desenvolvimento que o senhor está dividindo conosco. Eu sinto que esse é um desafio que nós temos que superar. A geração de vocês, do meu pai, eu vivi ouvindo do meu pai, vamos trabalhar em projetos que ajudem o Brasil, que ajudem o planeta, que a Datagro vai ser reconhecida. E eu percebo muito na sua fala essa vontade de desenvolver a nossa região, o orgulho desse Brasil competitivo, atual, grande. Nós somos um exemplo de solução rápida para a mudança climática, barato e grande. Não é coisinha pequenininha para arrumar um bairro, não. A gente está pronto para desenvolver metodologia em outras regiões baseadas na nossa experiência. Então, ministro, é um prazer mesmo estar com o senhor. E aí o Ricardo, que tem um desafio, apesar de ser um faixa preta, tem um desafio muito grande de falar depois desses dois outros faixa pretas aqui, nível 10. Mas, Ricardo, eu não queria deixar de passar, porque tanto a UNEM quanto a BPA são realizadores do GAF e sempre nos apoiaram tanto para desenvolver esses projetos. E eu queria aqui publicamente reconhecer que essas são as motivações que fazem com que a gente continue tocando os nossos assuntos. Ricardo, por favor. Bem, muito obrigado. Quero dar uma saudação especial primeiro ao Guilherme Nastari, em nome dele, a toda a família Nastari, o primo, Luiz Felipe, todos que fizeram. E esse craque aí estava até às 3 da manhã trabalhando e aqui está moderando fazer isso acontecer. Quando lá no conselho trouxeram a primeira vez essa proposta, a gente se assustou até um pouco, Gui. Mas está feito, parabéns, orgulho não só para a família de vocês, para a família da Datagro, mas orgulho do Brasil, que vocês estão fazendo história aqui e nós como conselheiros ajudando também. Guilherme Nolasco, querido amigo, quanto tempo trabalhamos juntos e prazer estar aqui. E tenho que pedir licença aos dois Guilhermes para fazer uma saudação especial ao ministro Francisco Turra. Vocês sabem que eu estou aqui do lado do meu mentor, professor, amigo e grande inspiração de vida. Meu pai, colega do meu pai, pai dos meus amigos e meu irmão do coração. Vocês não sabem o que é tu passar 20, 30 anos carregando a pasta dele e hoje está sentado com ele aqui dando uma palestra. Então, para mim é uma honra imensa de estar no GAF e muito mais acompanhado desta figura que eu tenho como minha inspiração. Então, Turra, parabéns pelo que tu fez pelo Brasil, pelo mundo. Você me inspira. E, seguindo a trilha do Turra, nós vamos falar um pouco da integração da agricultura alimentar e energética. E a primeira palavra, Gui, é a seguinte, é circularidade. Está aqui a demonstração, o discurso do Guilherme e do Turra, quer dizer, se fizer etanol de milho, vai ter DDGS, vai ter transporte com matéria limpa. Se fizer biodiesel, usando a nossa graxaria, você limpa um passivo do setor. Se você usar o soja, você produz farelo que vira ração. Ou seja, está uma complementaridade total e muito ao contrário do que as pessoas dizem que é um desafio, energia ou comida. Não, é complementariedade e sustentabilidade. Mas o setor de agroindústria brasileira de aves, suínos e ovos, ele está posicionado, eu queria falar aqui para os que nos ouvem, como o segundo maior produtor de carne de aves, o maior exportador de frango, como o Turra bem falou. Quarto maior de suíno na produção e na exportação, e no ovo, o quinto maior de produção e exportação. São 4 milhões de pessoas direta e indiretamente envolvidas nessa cadeia. Se você olhar o PIB de 120 bi, mais de 50 mil pequenas famílias que produzem carne de frango, suíno e ovos e material genético e tudo mais. Esse é um número muito importante, né? Quando eu agrego aqui quais são as características desse setor, é um setor que tem respeito ao meio ambiente, mas está falando aquilo que o Guilherme mostrou antes. A gente está aumentando a produtividade e não está aumentando a área. Nós temos recursos naturais, disponibilidade de grãos, tanto para etanol, para biodiesel, para ração, em uma completa simbiose entre os setores que fazem um país cada vez mais importante
e parceiro do mundo na segurança alimentar. Nós temos inovação, tecnologia e, acima de tudo, um estado sanitário, como bem falou o Turra. Isso é o que a gente precisa. Os governos brasileiros precisam ver que mais de 150 países contam conosco para alimentar a sua população. E nós precisamos investir, como o Turra falou, em sanidade, para manter longe a influenza aviária, a peste suína africana, e a febre aftosa e todos os males que podem afetar os nossos rebanhos. É por isso que a gente trabalha muito. O PPA tem programas intensos de capacitação para que os produtores continuem com essa combinação de fatores e não deixem chegar a doença nas suas propriedades. E quando eu vejo aqui o que falei da circularidade, está aqui a integração de valor. Eu planto o grão, vai para a ração, vai para a carne, que aí produz o biogás, que produz o etanol, que produz todas essas outras consequências que, se você fosse dizer assim, subproduto, não, são produtos de valor agregado numa cadeia integrada de produção e sustentabilidade. Esse é um ponto importante para falar. E a gente acaba potencializando essa agregação de valor. Porque as exportações de carne e de frango e de suíno e ovos, elas são, quando eu comparo com a soja, e não estou dizendo que não tem que exportar soja, nós temos que exportar soja em grãos, temos que exportar farelo, milho em grãos, mas agregar valor, como etanol, como biodiesel, mas muito mais como carne. As exportações de carne de aves e de suíno este ano vão somar provavelmente 12 bilhões e meio de dólares. Mas se aquilo que os frangos e suínos comeram para se alimentar fosse exportado em grãos, faria 3,5. A gente agrega 9 bi, 4 vezes o valor do soja e 3 do milho. Veja o número e agregação distribuída para essas pessoas, famílias, e aqui eu vou chamar a cadeia bovina junto, para dizer que nos últimos 20 anos, boi, frango, suíno, ovos e todas as outras exportações dessas cadeias trouxeram para o Brasil em receita cambial 1 trilhão e 250 bilhões de reais, 270 bilhões de dólares. Vou repetir porque é PIB de mais que muito país, 1 trilhão e 250 bilhões distribuídos em toda essa cadeia brasileira. E para a segunda parte da minha fala, essa maneira que a gente fez, esse dinheiro que a gente traz, que garante a comida na mesa do brasileiro, ele é feito com muita sustentabilidade. É sustentabilidade no plantio do milho, no plantio da soja, na inserção de combustíveis limpos para fazer o transporte da comida e das pessoas. Isso é um show. Isso é um show que nenhum lugar do mundo pode fazer isso. Dizer que eu tenho grão em abundância e terra, sem desmatar, para fazer comida, etanol, biodiesel e transformar essa circularidade em um processo inovador e alavancador da sustentabilidade. Quando eu olho aqui, a sustentabilidade na nossa cadeia está no biodigestor fazendo biogás, está na energia eólica, na hidrelétrica de matriz limpa. Nós temos o biodiesel, o etanol, são coisas que são muito importantes. E nós, no caso de suínos, aves e frango, estamos longe, a mais de 2.000 quilômetros do bioma amazônico. Nós estamos sustentáveis e temos a sustentabilidade no nosso DNA. Não tem como fazer. Hoje você, se não tiver o CAR bem realizado, não consegue produzir direito. Se você não tiver os registros todos que respeitam o meio ambiente, você não vai para frente. Então, a nossa colocação, eu queria chamar esse vídeo, que é um vídeo para todo mundo ver, que sintetiza o trabalho dos produtores de aves, suínos, ovos, junto com as cadeias de milho e de soja, e dessa complementariedade para mostrar que não adianta falar fake news sobre o Brasil, porque a história vai se comprovando. Nós vamos mostrando as nossas sustentabilidades em uma comparação com o carbon footprint do frango europeu. A pegada de carbono do brasileiro é 1,2, a inglesa, na época que estava na comunidade europeia, era 2,4. Mesmo que eu agregasse o frete para lá, a gente chegava na prateleira dos supermercados a 2,5 e o local a 2,8. Mas essa pesquisa foi feita não pelo Brasil, pelo DEFRA da Inglaterra. E foi feita quando? Em 2008.
E aí eu pergunto aqui, quanto mais sustentáveis nós somos hoje de 2008 para cá? E os outros não ficaram mais. Então esse é o Brasil do futuro e é o que eu queria pedir para a assessoria passar esse filme para todo mundo ver. Existem dois lados em cada história. Qual lado você tem ouvido? A sustentabilidade é uma das principais prioridades dos produtores brasileiros de aves e suínos. Ouça o que os produtores têm a dizer e veja como estes setores implementam a sustentabilidade no campo e nas indústrias. Os produtores de aves e suínos empregam as melhores práticas de governança ambiental, social e corporativa e contam com o clima favorável do Brasil. São utilizadas inovadoras tecnologias genéticas, nutricionais e de infraestruturas para produzir mais utilizando menos recursos. Fazendas e agroindústrias utilizam energia limpa, como energia eólica e solar. Também são adotadas tecnologias inovadoras para reduzir emissões e reciclar recursos em toda a cadeia produtiva, como o biodigestor, que aproveita os resíduos e os transforma em fonte de energia e fertilizante para a agricultura. A utilização racional dos recursos é uma prioridade. Assim, as agroindústrias do setor promovem a gestão responsável e o uso consciente da água. O Código Florestal Brasileiro é um dos mais rigorosos do mundo e a maior parte da produção de aves, suínos e ovos ocorre a 2.000 quilômetros de distância do bioma amazônico. As agroindústrias cumprem os padrões internacionais de bem-estar animal e promovem o uso racional de antimicrobianos. Os produtores brasileiros de aves e suínos apoiam o desenvolvimento econômico e social, integrando a indústria e as pequenas famílias de agricultores em comunidades de todo o Brasil. Tudo isso fez com que os produtores brasileiros de aves e suínos atingissem os mais altos níveis de excelência de produtos, impactando positivamente a vida de pessoas em mais de 150 países. Um mundo com fome não é sustentável, e é por isso que acreditamos que não deveria haver fronteiras para os alimentos. Para saber mais, acesse www.braziliansustainableprotein.com. Gui, então, finalizando, esse é o resumo das nossas atividades. Eu tenho um ditado que é: não pode haver fronteiras para os alimentos. E o Brasil tem que se orgulhar de ter comida em abundância na mesa, de poder ainda por cima colaborar com a segurança alimentar do mundo. Então, o meu muito obrigado, espero ter ajudado a todos, que Deus abençoe todas as famílias. Ricardo, não dá para terminar esse painel com o maior exemplo de integração do que a gente teve aqui. E essa é a potência que o Brasil tem exportado, que foi como a gente começou a nossa conversa aqui. E o ministro enfatizou uma coisa que eu acho que é importante. A gente deveria estar, ministro, mais focado em abrir fronteira, cliente, ao invés de ir lá e falar mal da gente mesmo. E isso não tem cabimento, mas existe uma fase nova do agro brasileiro. Nessa época que o senhor dividiu conosco que a gente importava alimento, a gente não tinha as maiores empresas dos segmentos. Eu viajei, a Datagro tem clientes em 51 países. O ano passado eu viajei 14. Eu fico muito orgulhoso do Brasil. E aí a gente tem o costume de comparar o Brasil com 2 ou 3 países. E quando a gente viaja mais, a gente percebe que o Brasil é especial. E ele é especial porque as pessoas são especiais, que é onde está o diferencial do Brasil. A gente tem um ativo humano muito especial que faz com que a gente desenvolva essas coisas que vocês estão dividindo aqui conosco. E é nessa linha que eu queria até terminar o nosso painel aqui, agradecendo vocês todos. O GAF é um pouco disso. Você que está assistindo aí nas transmissões, talvez não estão vivendo o que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos fazendo uma palestra num estádio de futebol com cheiro de churrasco e uma banda de rock tocando atrás da gente. E então eu acho que esse é o objetivo do GAF, criar um ambiente neutro, independente, internacional,
para que a gente divida a nossa experiência. Eu queria agradecer, uma salva de palmas, é uma honra ter participado desse painel aqui com vocês.